Deu certo. Oi, Ana. Oi, Alan. Tudo bom? Olá, bom dia. Bom dia. Acho que era pra gente começar. Então, a gente Uhum. tem o Evandro hoje, que ele fica lá dentro do Ágora, para falar um pouquinho mais sobre o Airtable. Então, ele vai explicar um pouquinho mais como funciona, para quem não entende nada, tipo eu, ou para vocês também, que talvez possam não estar entendendo nada de como que funciona esse projeto de organização, etc. Então, Evandro, é contigo agora. Obrigada. Tá bem, então. Obrigado, Ana, obrigado pelo convite, né? Então, meu nome é Evandro, estou aqui na sala da pré-incubação, né? Aqui no Ágora, eu fico aqui, sou agente de inovação da FAPESC, sou consultor do Sebrae também na área de internacionalização. Eu vou explicar um pouquinho como é que a gente utiliza o Airtable aqui, mais uma base, né, para vocês terem, é uma ferramenta ela, muito intuitiva, né, então acredito que ela pode transformar também a gestão, tanto profissional quanto pessoal de vocês, né, para se organizarem nos projetos, né, nos objetivos aí que vocês têm, né, então justamente é o que fala aqui, né, organize sua vida e o seu negócio, então ele serve para tudo, para qualquer tipo de área, tá? O Airtable, então, ele é mais que uma planilha, né? Ele é um banco de dados visual, né? Então, é uma ferramenta muito flexível, muito dinâmica e colaborativa. Então, a gente consegue integrar ela com diferentes plataformas, né? Então, por isso que ela é usada bastante por empresas, né? E também por pessoas, para organização pessoal, né? Então, ela é diferente de uma planilha comum. Então, tu consegue estruturar isso de uma forma, né, esses dados, né, de uma forma muito melhor e mais dinâmica, né, para criar esse relacionamento entre as ferramentas, né, ou mudar o tipo de visualização, como a gente vai ver a seguir, tá? Então, a planilha versus o banco de dados, aqui nas planilhas elas têm uns dados muito lineares e limitados, né? Então, ela coloca esses dados sempre de uma mesma forma, né, e a visualização sempre de uma mesma forma. E os bancos de dados, eles são, o objetivo deles é relacionar essas informações, né? Então, com isso, tu consegue colocar, por exemplo, clientes, mais de um cliente em determinados projetos, ou trazendo aqui, por exemplo, para a nossa realidade dentro do centro, colocar várias pessoas dentro de um projeto, né? Então, fazer essa dinâmica muito mais facilmente, tá? E o Airtable, ele une essas duas plataformas, né? Ele une essas duas ferramentas para que tu consiga justamente ter esse controle dessas planilhas, né? Então, esses dados certinho, de uma forma linear, como está falando aqui, né? Mas também trazendo mais informações, né? Como se fosse um banco de dados. Então, isso aliado se torna uma ferramenta muito, muito poderosa, tá? Então, a base dele são as tabelas, né, e os campos também. Então, a base são um conjunto de tabelas. No Airtable, ele tudo, na verdade, vai começar com essa base, né? Então, é como se fosse tu vai colocar dados de um projeto ali, né? Então, nomes, né? Depois eu vou mostrar ali certinho também dentro da ferramenta, tá? Mas também vai colocar essas tabelas, né? Vai colocar também os campos que vocês consideram importantes dentro para que tu consiga fazer essa visualização mais facilmente depois, né? Então, essa lógica ajuda sempre a organizar qualquer tipo de informação que tu precisa ter, né? Então, colocando certinhas as informações que vocês precisam ter ali e visualizar nesses relatórios, né? Tu vai conseguir daí ter acesso muito facilmente depois ali ou com um calendário ou num Kanban, né? Tipo Trello, né? Enfim, várias situações ali de leitura que a gente consegue fazer, tá? Pode falar. Ele seria como se fosse o Notion? Também,
também seria como se fosse um Notion, assim, tá? Tu consegue daí utilizar várias situações ali que elas vão se assemelhar, né? Então, basicamente, eles vão ser sempre um CRM, né? Para administrar, organizar as informações, né? Então, tem várias ferramentas que elas se assemelham bastante, né? Então, o Notion, com certeza, é uma delas, né? Então, por exemplo, o Trello, tu vai ver que também se assemelha com o modo de visualização que ele vai aparecer aqui no Airtable também. Então, assim, elas vão se complementando, né? O ponto forte do Airtable é que ele consegue juntar várias ferramentas, né? E vários tipos de visualização ali conforme a tua necessidade. Então, eu quero visualizar como se fosse um Trello, como se fosse uma planilha, enfim, ou um calendário em si, né, com metas, né, e objetivos a serem cumpridos dentro daquele período. Então, essa é a principal força, né, do Airtable. Além de tu conseguir também fazer a questão ali de coleta de dados, né, como se fosse um Google Sheet ali, né, que tu coloca formulários lá, faz as pessoas preencherem, né, e também depois joga para dentro do Airtable. Então ele fica muito, todas as ferramentas, cada um tem o seu ponto forte, né, o Airtable ele conseguiu agrupar a maioria delas. Mas, tipo assim, o Airtable, ele manda mensagem, tipo, tu tem um certo cronograma para cumprir, né? Então, tu tem que fazer isso até amanhã. Ele te manda uma mensagem como se fosse calendário? Também manda mensagem como se fosse calendário, né? Daí tu tem que administrar ali certinho, né? Eu só não sei daí agora se esse tipo de ferramenta ele é pago ou não, tá? Porque eu não chego a usar essa ferramenta. Mas daí ela consegue sim, né? Ir avisando, né? Conforme ele tá batendo no prazo, né? Ele consegue mandar uma mensagem informativa, né? Falando sobre as metas ali, no caso, né? Legal, entendi. Então, aqui daí os tipos de campo, né, texto, número, data, né, checkbox, anexos, links, né, então tem uma variedade bem grande aqui, como as outras ferramentas. Os campos personalizados, né, daí depende muito da tua necessidade, né, eles são campos inteligentes, né, e daí tu pode formatar da maneira que tu acha melhor. Exemplos práticos aqui daí na gestão de projetos, né? Então, é uma base, né, para gente que faz bastante projeto, então tu utiliza sempre para ter justamente aquela compilação de dados ali, então tu vai usar sempre as informações que tu necessita, né? Então, depois aí tu vai conseguir transcrever isso de uma forma que fique mais fácil a leitura, então, através de tabela, né? Ou também daí a gente consegue daí fazer com que essa gestão de quem está trabalhando nesses projetos, né, quem que são os clientes que estão dentro desse projeto, ou as pessoas, né, enfim, tá? E também campos aqui, né, com nome, status, data de responsável, né, então, assim, a gente pode imaginar que é uma base para um projeto mesmo, né, então eu posso ter um projeto onde eu tenho uma equipe e uma planilha com uma equipe e outra de clientes, né? Então, em cada projeto eu coloco cada pessoa responsável ali com suas metas e que daí a gente pode linkar daí essas questões ali de aviso, né? Enfim, ali para estar sempre alertando, né? Quando está passando do prazo, né? Enfim, eu estava vencendo o prazo, tá? O Airtable, vamos supor assim, que dentro de uma empresa, no caso, a gente gere vários projetos ao mesmo tempo. Fica dentro de é como se fosse uma planilha só, com todos os projetos, ou existe uma aba para cada projeto separado? Isso, daí tu vai criar uma aba para cada projeto. Depois eu criei ali só para a gente exemplificar aqui, né? Mas aí tu vai criando. Além disso, depois eu falo ali um pouquinho mais na prática ali, tá? Dentro da ferramenta daí. O exemplo prático daí na gestão de projetos aqui, a base, né? Então, isso aqui eu já falei, né? Então, são os tabelas, campos, né? Enfim.
O Grid View aqui, então, a gente vai começar naquela metodologia de visualização que eu mencionei ali. Então, a gente tem primeiro o Grid View, né, que é basicamente ali uma visualização em formato de planilha mesmo, então, como se fosse um Excel. O ideal que é para manipulação de dados mais rápidos, né? Então, ela vê os dados em formato de planilha, né, e daí tu consegue filtrar isso, classificar, né, e reorganizar como tu quiser, e de uma forma mais prática, né, e manipular de acordo como tu queira, né. Aí tem a visualização de Kanban também, que é a organização no estilo Trello, né? Então, a visualização ideal para quem acompanha status de tarefa. Então, ali, como tem metas, né? Daí tu vai colocando ali essas metas ali com datas, né? Enfim, ali, e esses cartões, daí tu consegue, da mesma forma que o Trello, tu consegue ir arrastando, né? De um lado para o outro, já foi finalizado, então tu arrasta para finalização, né? Então, tu consegue ter esse planejamento também. O Calendar View, daí, que também mostra as datas, né, em formato de agenda e também daí é para cronograma, né, e fazer com que esses prazos eles sejam cumpridos, né, então, para que as entregas, no caso, sejam cumpridas. Mas é uma visualização de calendário. E o Gallery View aqui é a visualização em cartões também, então mais para imagens daí, né, conteúdos, né, quando tu tem um catálogo, alguma coisa nesse sentido, né, então ele transforma esses registros em cartões visuais mesmo, né, então para fazer portfólio, né, gestão de conteúdo, para rede social, né, trazendo para uma pegada mais prática, assim, né, exemplificando, daí é mais intuitivo, no caso, tu deixar isso mais visual, né, porque daí tu consegue visualizar qual que são as postagens, né, enfim, tá? Aí a questão da colaboração que eu já tinha colocado ali, né? Então ela é compartilhada essa base com toda uma equipe, então tu consegue daí colocar para quem tu quer compartilhar, né? Para quem da equipe que vai conseguir visualizar aquilo, consegue ter esse controle de permissões também, né? Então o Paulo ele pode ter o acesso ao projeto X, mas a Maria ela pode não ter acesso, então ela só vai ter acesso ao projeto Y, ou ele consegue ir manejando nesses casos aqui também, né? Então, e isso é sempre em trabalho real, né? Como a ferramenta é online, então tu consegue ir fazendo e já vai atualizando já ao vivo, né? Ao mesmo tempo. Questões da automatizações, então, criar esses fluxos automáticos, assim, então, enviar e-mail quando a tarefa for concluída, né? Então, como tu mencionou ali, o Notion, né? Então, a mesma situação, ele consegue, também consegue absorver essa demanda, né, que existe, o ganho de tempo e redução de erros também, né? Então, essas automatizações são um recurso, ela é um recurso muito poderoso por conta que tu consegue configurar essas regras, né? Então, tu consegue, por exemplo, quando uma tarefa muda, né, de concluída para enviar um e-mail, daí ele já dá baixa nisso, né, automaticamente quando a pessoa conclui, né? Então, é muito mais simples, né, e automático. E também a questão de integrações aqui, né? Então, ele se conecta com o Google Drive, com o Slack, com o Gmail, né? Então, isso facilita bastante, porque às vezes tem alguém que trabalhe já com o Google Drive ou com o Google Sheets, né? Então, tu já consegue as planilhas para dentro do Airtable também, tá? Então, permite que daí tu consegue, mesmo que o João, ele trabalhe com o Google Sheets lá, mas tu consegue daí centralizar e automatizar os fluxos de trabalho dentro do Airtable, né? Então, às vezes, cada um tem uma ferramenta que gosta mais, né, que prefere e tal, então tu consegue também fazer conectar essas ferramentas dentro do Airtable, tá? Inclusive o WhatsApp também, tá? Então, tu consegue fazer essa integração aqui dentro do Airtable. E daí, usando o Airtable de forma estratégica, né? Então, como eu falei, ele é um CRM, né? Não deixa de ser um
um software de gestão, né, tanto para cliente quanto para a vida pessoal, enfim, né, então, gestão de marketing e redes sociais também funciona bem, né, a questão de organização de projetos também, como eu citei, né, porque normalmente projetos tu vai indicando pessoas, né, então daí tu coloca cada um no seu projeto ali e fica aí atrelado, para que as metas sejam cumpridas ali dentro do prazo, né? Enfim, né? Então, o segredo é pensar como o Airtable como um centralizador aqui das informações, onde eu consigo administrar, né, e gerenciar todas as informações aqui, tanto de cliente, de projeto, quem está fazendo, quem que é o responsável por aquela tarefa. Então, o resumo final daí, né, o Airtable é uma planilha mais uma base de dados junto com essa colaboração, né? Então, essa colaboração de várias ferramentas, então a gente centraliza tudo dentro do Airtable, né? Então, ele é muito fácil de usar, né? Então, altamente flexível e potencializa justamente por essa questão, né? Então, tal pessoa gosta de usar outra ferramenta, mas eu consigo daí, através do Airtable, centralizar isso tudo, visto que tem essa compatibilidade junto com outras, tem essa compatibilidade de outras ferramentas também, né? Então, essa potencializa a organização e a produtividade do time, né? Agora eu vou apresentar aqui para vocês um pouco da ferramenta em si. Eu acho legal essas ferramentas colaborativas, porque dentro da minha empresa, onde eu trabalho hoje, nós temos muitos projetos, só que a galera gosta de se movimentar com planilhas do Excel, sabe? E assim, por mais que nós tenhamos diretrizes da nossa matriz, né, então, que nós não podemos ter outras, tipo, ferramentas colaborativas, mas seria legal se nós conseguíssemos trazer, né, alguma delas para poder gerir todos os nossos projetos, entende? E por isso que a gente está trabalhando, vendo, pesquisando sobre algumas delas, para que a gente possa implementar dentro da nossa empresa, sabe? Isso é legal. Sim. A gente tem que sempre estar aberto a novas ferramentas, né, que facilite a nossa vida, né? Então, quanto mais existem essas ferramentas colaborativas, né? Então, como tu falou, na maioria dos casos, as pessoas preferem as planilhas, né? Mas como tu consegue agregar junto com essa ferramenta, né? Aí, de repente, tu consegue daí ter uma visualização muito melhor, né? Com esse tipo de ferramenta, que daí tu vai conseguir fazer o upload para dentro dessa ferramenta e daí ter acesso, né? Muitas vezes uma visualização que seria mais fácil, por exemplo, de metas, né, junto ao Trello da vida ali, né, ou uma visualização igual do Trello aqui dentro do Airtable, né? Então, essa comunicação ela é muito importante, né? Aqui daí a gente tem o Airtable, né? Então, a página inicial aqui, basicamente, eu já criei, já tenho a conta criada aqui, né? Então, tu vem aqui, cria normalmente aqui, deixa eu só colocar em português aqui. Aí tu vai criar, né, como é que tu quer a tua base de dados, né, um aplicativo, ou cria o seu próprio aplicativo. Aqui eu já criei, já fiz uma base aqui, né, então de clientes, por exemplo, eu setei daí o que eu queria, o nome do cliente, empresa, telefone, né, e-mail, então isso tudo aqui fui eu que fui setando, e ele foi jogando aqui para mim, né? Então, aqui daí eu vou começar a preencher. E também com a mesma situação com projetos, né? Então, o nome do projeto, qual que é o status dele, né? Tu consegue daí fazer com que... Consegue fazer alteração aqui, né? Os prazos, quem que é o responsável daí para puxar aqui dessa outra aba, né? Então, o cliente... E aqui daí tu consegue também uma recente agora, né? Desde o ano passado eles fizeram daí a inteligência artificial dentro do próprio Airtable. Então tu consegue dar o comando aqui e ele já faz todas essas junções aqui para vocês, né? Então eu coloquei o nome aqui, o Pedrinho, ele é responsável por esse projeto aqui. Então eu já posso pedir para ela e ela mesmo já faz essa conexão das abas aqui, tá?
Aqui daí também tem a questão das automações, né, que tu consegue daí fazer aqui, as interfaces que ele vai te pedindo, então aqui ele tá numa visualização de calendário, né, então, como eu falei, tem outras visualizações lá, né, e o que eu mais utilizo aqui para incubação é a questão dos formulários, né, então, onde a empresa mesmo, ela se cadastra, né, pelo formulário que foi feito ali, que basicamente depois ele vem e traduz isso para mim, aqui na pré-incubação, né? Então, eu tenho nome do projeto, né? Qual que é a ideia do projeto do cara, qual fase que ele está, né? Então, se ele já tem, por exemplo, falando da pré-incubação, né? Onde tem desde fase de ideação até uma empresa que já tem um CNPJ formado, mas o que ele está fazendo, né? Então, estou em fase de ideação, estou em fase de validação, o que ele está, em qual status que ele está, o contato e também aqui a data que foi feito, né? Então, são informações aqui essenciais que eu considero para mim, né, para fazer. Então, tudo isso daqui já, o próprio Airtable, ele já vai compilando para mim e eu consigo daí visualizar mais facilmente, tá? Basicamente seria isso, né, do Airtable, tá? Claro que tem que ir as extensões aqui, né, como eu falei lá, né, para a gente interagir com outras ferramentas, mas basicamente é isso, né, então a gente consegue fazer filtros aqui, consegue organizar da forma que quer, tá? É uma ferramenta bem intuitiva, né, então quando eu fiz aqui, eu aprendi sozinho, quem usa bastante é a Softville, também o Airtable, né? Então, pesquisando ali o básico do Airtable, tu já vai conseguir se organizar, né? E fazer essas vinculações aqui de forma que vocês consigam daí trabalhar mais ágil, né? De uma forma mais ágil. Você já chegou a usar alguma vez alguma automação, assim, tipo de e-mail? Eu nunca fiz a automação de e-mail, nunca fiz, tá? Como eu falei, o que eu utilizo mais é mais nessa compilação ali os formulários, né? Mas como projetos sou apenas eu, né? Então eu não preciso mandar um e-mail para alguém no sentido de sei lá, prazo, né? Mas eu poderia fazer sim, né? Mas eu só não sei se essa ferramenta é paga ou não. Tá? Eu não sei se essa ferramenta é paga ou não, porque eu sei que tem algumas execuções ali que elas são pagas, tá? Mas como eu nunca precisei, né? Daí eu faço tudo pelo e-mail ali, daí não sei te informar isso. Ah, legal. Não, mas eu acho que é isso, Evandro. A gente já deu uma boa noção aí, porque assim, ela parece ser até mais intuitiva que o Notion. Não sei Uhum. se você já chegou a usar o Notion, mas ela parece Bem ser bem pouco. mais intuitiva, assim, na questão de criação de banco de dados ali, sabe? E eu também estou com alguns projetos pessoais que eu estou tentando encontrar alguma outra coisa que não o Excel, sabe? Porque o Excel é a única coisa que me aparece na mente. Mas eu vou pensar com muito carinho em usar o Airtable, então, já que tu fez essa apresentação aí bem legal. Isso, basicamente as funções que o Excel tem, né, ela vai ter aqui também, né, e assim, ó, tu vai utilizar a inteligência artificial ali também, como já está integrada, né? Então, pô, facilita bastante. Tu quer fazer um comando ali, só faz o comando ali para ela e ela já coloca direto na planilha ali para ti, né? Então, tu importa, quem sabe do Excel, esses dados, ela já coloca tudo ali, daí tu organiza tudo através da inteligência artificial. Então, o teu trabalho vai ficar muito mais simples também, né? Muito mais ágil. Sim, realmente. Mas acho que é isso. Teria alguma dúvida? Não. Acho que alguma dúvida não. Eu acho que é isso, tipo, para mim o Airtable foi até bem interessante saber essas possibilidades, porque eu vi o Airtable só com tipo um Forms do Google, né, uma ferramenta que você conseguia usar como formulário, né, eu nem sabia que tinha as outras opções lá dentro. Uhum. Ele integra bastante ali, né? E aqueles tipos de visualização ali também é um diferencial, né? Porque tu consegue daí ou visualizar com calendário, ou com Trello, né? Ou até mesmo planilha mesmo. Então, esses tipos de visualizações, como são mais dinâmicas, né? E tu consegue daí integrar tudo numa ferramenta só. Legal. A gente gostou bastante, Evandro. Isso vai agregar bastante até para nossos projetos da Liga, inclusive.
Mas eu te agradeço muito por essa tua descrição sobre essa ferramenta, viu? Muito obrigada, de verdade. E por disponibilizar a tua sexta-feira aí pra gente estar explicando aí, né, teu horário de almoço, tá bom? Tranquilo. Eu que agradeço o convite, tá, Paula? Precisando, a gente está à disposição aí também, que puder ajudar. Perfeito, muito obrigada, viu? Valeu. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau. Tchau.